depois, 3 anos mais tarde, foram encontradas novas galerias que pertenciam a este grande núcleo. E, nessa altura, foram feitos alguns desenhos e as ruínas, estas galerias, foram imediatamente tapadas porque foram aproveitadas como alicerce dos edifícios pombalinos que então estavam a ser construídos. Apenas em 1859, quando se estavam a fazer os grandes coletores aqui da Baixa, ou seja, os grandes canos de esgoto, é que se descobriram mais galerias romanas. Nós estamos aqui neste local, vocês entraram quase pelo meio de um esgoto um pouco mais tardio do que a época do Marquês de Pombal, e, portanto, as escadinhas por onde vocês desceram estão construídas dentro de um esgoto, roubaram parte da área do esgoto e ali aquele fechar da galeria com cimento daquela parte é porque existe um outro esgoto enorme, outro esgoto pombalino situado ali naquele local. Portanto, nós estamos literalmente entre esgotos. Não é uma ideia muito confortável, mas até agora estamos bem. Portanto, estas galerias, quando outros troços foram encontrados em 1859, foi feito um levantamento e isso permite-nos hoje dizer que aquilo que nós hoje vamos ver é cerca de 1/3 daquilo que se conhece, e o que se conhece não é a totalidade do edifício. Portanto, nós efetivamente não sabemos até onde é que ele se estende. Sabemos que ele se estende para aquele lado, para aquele e também para sul. O único sítio onde provavelmente não se estenderá é para norte. Isto porque em 1995, 96, quando foram feitas as escavações arqueológicas aqui no BCP, no núcleo arqueológico do BCP, do Banco Comercial Português, foram encontradas várias ruínas arqueológicas e foi encontrada também uma via romana sensivelmente com esta orientação. Portanto, pela lógica, dizemos que provavelmente estas galerias não se estendem para norte. Ora bem, quando este edifício, quando estas galerias foram encontradas em 1771 e foram aproveitadas como alicerce dos edifícios pombalinos que nós hoje vemos, existia água dentro destas galerias. E como nessa altura não havia água canalizada, o que eles fizeram foi fazer aberturas nas abóbadas para, através de baldes e cordas, poderem aproveitar a água que se encontrava aqui no interior. E, portanto, durante muito tempo, até surgirem as canalizações, esta água que se encontrava aqui dentro foi aproveitada para as pessoas destes prédios sobrepostos. Na verdade, aquilo que se conhece sobre este edifício não é muito. São mais as incertezas do que as certezas que nós temos. Ainda assim, em 1995, o Serviço de Arqueologia da Câmara Municipal de Lisboa resolveu fazer aqui algumas picagens de parede e algumas sondagens. Este buraco que vocês veem aqui à minha frente, atrás de mim, aliás, é de facto um pequeno buraco, uma pequena sondagem que nós fizemos, exatamente para confirmar a profundidade a que se encontrava o pavimento original. E felizmente, ou infelizmente, não tivemos que ir muito fundo, porque ele está a cerca de 40 centímetros de profundidade. E, portanto, este pavimento onde nós agora estamos não é o pavimento de época romana, mas ele encontra-se logo um pouco mais abaixo. Vamos passar para aquelas galerias e vejam as tais bocas de poço que eu vos falei, que estão situadas na parte superior das abóbadas e que permitiam, como eu já vos disse, que a água que estava aqui no interior fosse aproveitada pela população. E podem passar, aqui deste lado também vemos outras galerias que estão entaipadas, e isto porque em 1995, quando fizemos aquela pequena sondagem, também fizemos uma outra coisa que foi picar algumas paredes. Porquê? Porque quando foram construídos os grandes coletores, para não haver infiltração dos esgotos para as águas que existiam aqui no interior, a Câmara Municipal resolveu tapar tudo com cimento. E essa ação impediu, de facto, que existissem contaminações das águas pelo esgoto, mas, por outro lado, impediu os arqueólogos, atualmente, de verem quais os sistemas construtivos utilizados nas paredes. E então fizemos algumas picagens, como é o caso deste topo de parede. Portanto, o esgoto passa bastante lá atrás, com um sentido oblíquo, e temos aqui esta parede que estava toda coberta com cimento, nós é que estivemos a picar,
e mesmo vocês que não são arqueólogos, se calhar tentem chegar um pouco mais para aqui para toda a gente ver, conseguem observar que existem aqui vários sistemas construtivos. Ou seja, temos aqui uma grande fiada de pedras todas sobrepostas, bem alinhadas, e depois temos aqui um enchimento no meio com tijolo e com argamassa que é claramente distinto. Ora bem, este enchimento com este tipo de argamassa, com este tipo de tijolo, com esta espessura, podemos afirmar com toda a segurança que é do século XVIII. É um tijolo típico do século XVIII. Ou seja, se esta parte da parede é romana, aquela parte, aquele enchimento interior já é de época muito mais recente. E o mesmo acontece aqui. Portanto, temos aqui umas pedras pequenas, temos uma grande lá em cima, outras grandes aqui em baixo. Enfim, isto complica ainda mais aquilo que se sabe sobre o edifício. A certeza que esta observação nos dá é que a planta original de época romana, deste monumento, foi sendo alterada ao longo dos tempos. Vamos continuar a ver o topo destas galerias. Conseguem observar que, de facto, há grandes alterações. Aqui, por exemplo, vemos outra vez as grandes pedras, certamente, vou esperar que dá tempo de ver. Aqui conseguem observar que estas pedras são a continuação daquelas pedras que nós vimos na outra galeria e que aqui começa depois a tal parte de tijolos que já é bastante mais tardia. Não continuamos a picagem, mas observamos que aqui era só tijolo e, portanto, deixámos ficar. Portanto, houve alterações ao longo dos séculos no interior deste edifício. Vamos continuar para este lado e vamos chegar àquilo que se chama a Galeria das Nascentes. Tentem entrar para aí, cuidado com as vingas. Esta galeria é uma das mais bonitas e é também a maior. Não sei se está toda a gente. Esta galeria chama-se Galeria das Nascentes. Se vocês olharem para o chão, conseguem ver ali ao fundo que a água parece que brota, parece que nasce do chão. Ora bem, não se trata efetivamente de uma nascente. O que acontece é que, como aparece esta falha no solo, a água que passa por baixo, apanhando aquela falha, ela sobe e parece que brota, mas de facto não é uma nascente. Ora bem, esta água que surge aqui dentro vem de onde? Ela vem do nível freático, ou lençol freático. Tentem-se chegar um bocadinho para ver se a gente consegue olhar esse painel resistente. O espaço é muito pequeno, eu sei, peço desculpa, mas não podemos fazer nada. Esta água vem desse tal lençol subterrâneo que passa por baixo da Baixa Pombalina e por baixo da cidade de Lisboa. Ou seja, são águas subterrâneas que vão desaguar no Rio Tejo, mas que, como apanham aqui esta falha no chão, a água entra aqui dentro. Se nós não estivéssemos aqui, a água estaria sensivelmente a este nível, sempre não tem grande alteração com as marés, é uma água salobra e é uma água que vem das ribeiras subterrâneas. Vamos recuar no tempo há milhares de anos atrás e esta zona que nós hoje vemos que é plana, antigamente não era plana. Antigamente isto correspondia a um grande vale muito escavado e era por este grande vale que desaguavam as ribeiras que vinham da zona de Arroios, de Almirante Reis, do Martim Muniz, da Avenida da Liberdade, etc. Portanto, essas ribeiras todas vinham desaguar ao Rio Tejo e, portanto, isto era uma zona de vale muito profundo. Ao longo dos séculos, todo este vale se foi assoreando e depois, finalmente, em época romana, os grandes engenheiros romanos resolveram fazer esta enorme plataforma exatamente para colmatar, para tapar esse grande buraco. E falta dizer que isto é um criptopórtico, ou seja, é um sistema artificial de galerias, umas mais altas e outras mais baixas, para existir uma boa distribuição das forças superiores para baixo, e o objetivo era de facto criar esta plataforma que unisse sensivelmente pelo sopé as duas colinas laterais desta zona, ou seja, a colina da Madalena e a colina de São Francisco.
Agora, o objetivo principal de criar esta plataforma era também de permitir a construção de edifícios na parte superior desta plataforma. Em relação a isso, nós infelizmente não temos quaisquer informações, mas muito provavelmente, e em comparação com outras cidades costeiras ribeirinhas do Império Romano, provavelmente terá existido na parte superior desta plataforma uma praça pública, um fórum comercial, ou seja, onde os produtos chegavam de todo o resto do Império e eram comercializados. Obviamente também teriam existido outras construções por cima, mas infelizmente não temos quaisquer dados em relação a elas. Durante muito tempo este edifício foi considerado como termas, devido à água que estava aqui no interior e devido a uma inscrição de época romana que foi encontrada quando as galerias foram encontradas e que estava dedicada ao deus Esculápio, que é o deus da medicina. Ora bem, nada disto é semelhante a umas termas. As termas romanas são todas muito semelhantes entre si e nada daquilo que podemos ver hoje desta planta, desta disposição das galerias, nos indica que isto em tempos terá sido umas termas. As termas da cidade de Lisboa, em época romana, estavam situadas mais para cima da colina, junto à Rua das Pedras Negras, e isto de facto não são termas como foram consideradas durante muito tempo. No entanto, como existe esta falha no chão, há água aqui dentro, e portanto isso também terá levado os investigadores a pensar que isto seriam umas termas. Agora, quando o edifício foi construído, certamente não era para conter água. Como vocês reparam, esta falha surgiu, é uma falha muito irregular, portanto de repente apareceu, e o mais provável é que tenha sido feita por um terremoto que terá ocorrido em Lisboa em épocas muito antigas. Eu agora vou para aquele lado e vou esperar por vocês. Vocês vão passar por ali e depois vão ter comigo aqui a este lado, está bem? Quem quiser ficar para mim, pode. Já considero aos pés. Chega toda a gente. Sim, sim, exato. Já está toda a gente. Quase. Vamos ver se a gente consegue encaixar aí desse lado. Aqui é bem visível a força que a água tem. Como vos disse, parece que é uma nascente, mas de facto não é. E como eu vos estava a dizer há pouco, terá sido provocada por um tremor de terra. Como sabem, os tremores de terra, os terremotos estão muito habituais, infelizmente, em Lisboa. O de 1755 é aquele que toda a gente conhece, mas houve terremotos na cidade de Lisboa desde a época romana, desde sempre. Portanto, é natural que um terremoto tenha provocado esta falha. Quando nós fizemos as tais pesquisas arqueológicas, também pedimos ajuda aos laboratórios de engenharia civil e uma outra coisa que se fez foi tentar perceber até que profundidade é que vai
este pavimento onde nos encontramos, que é feito com um cimento romano, a que se dá a designação de obscamifício. E esta plataforma onde nós estamos vai ter cerca de 3 a 4 metros de profundidade e está assente nas areias do subsolo. Ou seja, isto é a bomba a tirar a água, não se assustem. Portanto, esta grande plataforma, isto corresponde a um grande enchimento feito em cimento na época romana. O cimento, de facto, é uma invenção romana e é muito mais durável do que o nosso cimento atual. A diferença para os nossos dias é que nós temos o betão armado, ou seja, uma armadura de ferro no interior do cimento. Se tirarmos essa armadura de ferro, o cimento atual é muito mais fraco que o cimento de época romana. Portanto, nós temos aqui verdadeiramente um cimento fortíssimo que consegue suportar este edifício, consegue suportar os edifícios pombalinos que estão construídos em cima e, portanto, é uma obra de engenharia ímpar em termos da própria construção de época romana. Em termos de cronologia, isto é romano, pelo menos a parte principal é romana, e provavelmente será dos inícios do século I, da época de Augusto. Isto porquê? Porque quando Augusto conquistou a paz romana, certamente que ele próprio teria, ou o Império teria muito dinheiro para investir nas novas cidades que têm conquistadas. E, portanto, esta grande obra equivale a um grande investimento público que apenas ou o imperador ou os governadores de província poderiam mandar fazer e não os particulares. Por outro lado, existem algumas particularidades construtivas que também nos dizem que terá sido muito provavelmente desta época. Se vocês repararem, existem aqui estas almofadas na pedra, isto é o chamado aparelho rusticado ou almofadado, que é típico também da época de Augusto. E agora, para terminarmos a nossa visita, dizer que estamos em perfeitas condições de segurança. Se vocês repararem, existem aqui uns ferrinhos, são os fissurómetros que medem a abertura ou não abertura desta falha das galerias. São feitas leituras semestrais aqui no interior do monumento, exatamente para observarmos se existe alguma alteração. No entanto, cada vez que nós abrimos as galerias, elas ficam sem água durante muito tempo, portanto, para nós estarmos aqui, mesmo assim com alguma água, desde segunda-feira que os bombeiros estão a bombear a água. Cada vez que as galerias são abertas, é colocada, feita toda a instalação elétrica e, portanto, estas são as razões que levam a Câmara a abrir este monumento apenas uma vez por ano. No entanto, a razão principal é que não sabemos se a retirada de água durante muito tempo no interior deste edifício, que tem mais de 2000 anos, portanto, teve durante muito tempo com água, se não alterará as condições estruturais do mesmo. E, portanto, pelo sim, pelo não, como não sabemos até onde é que ele vai e sabemos tão poucas coisas sobre este enorme edifício, o melhor é, de facto, não abrir, não ficarem abertas as galerias durante muito tempo. E pronto. E é isto. Não sei se têm alguma pergunta a fazer. Existem algumas galerias mais pequenas aqui deste lado. Diga? Em poucas horas. Em poucas horas, sim, é muito rápido. Sim. Não se tirar a água com as bombas é muito rápido, sim. Há uma outra parte do ginásio está a ser subestável. Sim. Qual é a utilização? Tudo que não está ocupado por este está subestável. Aqui no primeiro bloco da Rússia há uma pequena parte a subir da caminha. Portanto, só a parte da baixa do está exatamente o que está. Agora, as novas também há do Cordelo. pode facilitar a modificar a lógica está aberta, portanto podem votar. É já que não se é mesmo a casa.
cortarem isto, pelo amor de Deus. Tem pouca luz. Vamos ver se aqui com esta dá um preço. Não. E ficou assim tão mal. Assim. Tipo de câmera aqui. Também foi o primeiro grupo que foi comigo. 4 para 7, 10 para 7, 4 para 7, ficou descansado também.